Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 28 de fevereiro de 2026. Professora brasileira é eleita a educadora mais influente do mundo. Parte 1. A professora Débora Garofalo foi eleita a educadora mais influente do mundo pela Varkey Foundation, fundação internacional que criou o Global Teacher Prize, principal prêmio voltado a professores. Ela se tornou a pioneira a ganhar na categoria, que foi criada neste ano para reconhecer um professor excepcional que utiliza as mídias sociais para expandir o aprendizado para além da sala de aula. Por meio de seu programa de robótica com sucata, ela transforma materiais descartados em experiências de aprendizado impactantes, inspirando alunos, comunidades e educadores no Brasil e em outros países. Parabéns, Débora, escreveu o Varkey Foundation em uma publicação nas redes sociais. Débora recebeu o prêmio na última segunda-feira, 2, de Dave Varkey, membro do conselho da Fundação Varkey e vice-CEO da Gens Education, em um jantar de gala no Atlantis, The Palm, em Dubai, que celebrou professores do mundo todo. Ela é graduada em Letras e Pedagogia, mestre em Linguística aplicada pela PUC-SP e Fab Learning Fellow pela Columbia University, nos Estados Unidos. Em 2019, Débora também foi finalista no Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação, ficando entre os 10 melhores professores do mundo, após idealizar e aplicar na Escola Municipal Ari Parreiras, em São Paulo, SP, o projeto Robótica com Sucata. Após o reconhecimento, a professora passou a trabalhar na gestão de políticas públicas, com atuação nas Secretarias Municipal e Estadual de Educação de São Paulo e na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ela ainda atua como professora da Universidade de São Paulo, USP. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec analisa as leis morais, entre elas a lei do trabalho, onde ele se refere à educação na questão 685-A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, é a lei da caridade. Comentário de Kardec: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Nota: a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, agindo sobre a natureza, que está fora dele, e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo.
Vemos, no item 676, que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos da terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo socialista, de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O Espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de fevereiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.